Há histórias que ultrapassam a barreira do tempo. Relatos que começam como simples acontecimentos locais, mas que, com o passar dos anos, ganham dimensões maiores, transformando-se em lendas urbanas que fascinam, assombram e despertam a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Entre essas histórias, poucas são tão perturbadoras quanto a de uma boneca que, apesar de sua aparência inofensiva, é descrita como um dos objetos mais perigosos já estudados dentro da pesquisa paranormal. Seu nome é Annabelle. À primeira vista, Annabelle não tinha nada de extraordinário. Era apenas uma boneca de pano da linha Raggedy Ann, comum nas prateleiras de brinquedos da época. Seu rosto ovalado, o sorriso bordado em vermelho e os olhos negros de botão não assustariam ninguém. Pelo contrário, transmitiam simplicidade e até ternura, como o tipo de presente que uma mãe daria à filha para decorar o quarto, ou para trazer uma sensação de companhia. Mas, por trás dessa inocência costurada em tecido, escondia-se uma das histórias mais intrigantes e assustadoras da cultura popular moderna. O caso começou na década de 1970, quando uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna recebeu a boneca como presente de sua mãe. Era um gesto carinhoso, destinado a trazer conforto nos dias solitários que a filha passava longe de casa, dividindo um pequeno apartamento com sua colega de quarto, Andy. Nada parecia fora do comum naquele presente. Mas com o tempo, o clima no apartamento começaria a mudar de forma sutil, primeiro como algo fácil de ignorar, e depois como sinais impossíveis de negar. Nos primeiros dias, as jovens notaram pequenas anomalias. A boneca mudava de lugar sozinha. Inicialmente acreditaram estar enganadas, atribuindo ao cansaço ou à distração. Uma noite a boneca era deixada na cama. Na manhã seguinte estava sentada no sofá da sala. Em outra ocasião foi encontrada em pé, apoiada contra a parede como se tivesse caminhado até ali. Os episódios eram desconcertantes, mas as jovens riram da situação, tratando como uma brincadeira do destino ou até como piadas entre amigas. Mas o inexplicável não parou aí. Pouco tempo depois, começaram a surgir pequenos pedaços de papel espalhados pelo apartamento. Eram bilhetes estranhos, escritos em caligrafia infantil, com mensagens perturbadoras como Help Us, ou Help Me. Nem Donna nem Andy reconheciam a letra. O mais assustador era que nenhum dos dois possuía blocos de papel ou canetas que correspondessem àquele material. Aqueles bilhetes pareciam vir de lugar nenhum, como se fossem trazidos por uma presença invisível que habitava a casa. Ainda assim, as duas estudantes não pensavam em espíritos ou forças malignas. Ao contrário, chegaram a imaginar que alguém pudesse estar entrando no apartamento para pregar peças. A porta, entretanto, estava sempre trancada. E os bilhetes continuavam a aparecer. As manifestações logo se intensificaram. Além das mudanças de posição e dos recados, a boneca começou a ser encontrada em posturas perturbadoras. Às vezes, ajoelhada em posições que seriam impossíveis para um objeto de pano manter sozinho. Em outras ocasiões, com os braços abertos, como se estivesse aguardando alguém. Foi nesse ponto que o medo começou a substituir a descrença. O episódio mais marcante ocorreu numa noite em que Andy acordou com dores agudas na perna. Ao acender a luz, percebeu 3 marcas profundas, semelhantes a arranhões, em seu tornozelo. As feridas ardiam e latejavam, como se tivessem sido feitas por unhas afiadas. Nenhuma explicação parecia plausível. Foi a primeira vez que as jovens sentiram que estavam diante de algo que não podiam controlar. Desesperadas, decidiram procurar ajuda espiritual. Chamaram uma médium na esperança de compreender o que estava acontecendo.
Durante a sessão, a mulher entrou em transe e disse que havia ali a presença de uma criança. Segundo ela, tratava-se do espírito de uma menina chamada Annabel Higgins, que teria morrido tragicamente nos arredores anos antes. A médium afirmou que a criança buscava carinho, compreensão e um lar. A revelação provocou compaixão em Donna e Andy. Comovidas com a ideia de um espírito infantil solitário, decidiram acolhê-lo. Elas deram permissão para que a menina permanecesse através da boneca. Essa decisão, tomada com o coração aberto e a ingenuidade de quem não imaginava os riscos, marcaria o início de uma escalada ainda mais perigosa. Apenas um incômodo transformou-se em verdadeiro tormento. As jovens perceberam que, ao aceitarem a suposta criança, haviam permitido a entrada de algo que não compreendiam. E logo, compreenderiam que não se tratava de uma menina. Quando as manifestações ficaram insuportáveis, Donna e Andy entenderam que precisavam de ajuda além do que a médium havia oferecido. A presença em seu apartamento não diminuía, pelo contrário, tornava-se cada vez mais violenta. Foi então que buscaram os investigadores paranormais mais conhecidos da época, Ed e Lorraine Warren. O casal havia construído uma reputação sólida em casos de atividade sobrenatural. Ed era demonologista e Lorraine, sensitiva e clarividente. Juntos, analisaram dezenas de ocorrências que envolviam assombrações, possessões e objetos amaldiçoados. E quando entraram no apartamento das estudantes, perceberam imediatamente que não estavam diante de algo simples. Segundo os relatos, Lorraine sentiu uma energia sufocante assim que atravessou a porta. Não demorou para que confirmasse suas suspeitas. Não havia espírito de criança algum naquele lugar. O que se apresentava como Annabel Higgins era, na visão dela, apenas uma máscara, um disfarce usado por uma entidade inumana para conquistar a confiança das jovens. Ed foi ainda mais direto. Permitir que aquela menina permanecesse havia sido uma armadilha. O que estava em jogo não era apenas um fenômeno isolado, mas sim uma tentativa de infestação demoníaca. Quanto mais tempo passasse, mais forte a presença se tornaria. Diante disso, os Warren decidiram que a única solução seria retirar a boneca dali imediatamente. Donna e Andy aceitaram aliviadas, mas o que parecia uma resolução seria apenas o começo de uma nova etapa de terror. Na noite em que os Warren levaram Annabelle para sua casa, colocaram a boneca no banco traseiro do carro e seguiram viagem. A estrada era longa, e o silêncio pesava dentro do veículo, mas logo começaram os problemas. Sem qualquer aviso, o carro falhou. O motor morreu de repente, o volante ficou pesado, e os freios não respondiam. Ed lutava para manter o controle, enquanto Lorraine sentia que algo invisível tentava desviar o carro para fora da pista. A tensão era tão grande que, em certo momento, Ed parou o veículo, retirou um frasco de água benta e lançou sobre a boneca. Imediatamente, o carro voltou a funcionar. Mas os episódios se repetiram diversas vezes até que finalmente conseguiram chegar em segurança à casa dos Warren. Para eles, não havia mais dúvida. Não estavam apenas transportando um objeto estranho, mas carregando uma presença hostil, perigosa e inteligente. Mesmo depois de guardada em sua residência, a boneca continuava a se mover sozinha. Foi encontrada levitando, ou aparecendo em outros cômodos. Havia sempre a sensação de que não bastava trancá-la em uma gaveta, ou colocá-la em uma caixa comum. Seria necessário um contenedor permanente. Foi então que Ed construiu a famosa caixa de vidro e madeira reforçada. Dentro dela, colocou um crucifixo e uma oração de proteção, além de um aviso em letras vermelhas. Warning, P-O-S-I-T-I-V-E-L-Y, do not open. A partir daquele momento, Annabelle estaria isolada do mundo exterior. Mas mesmo atrás do vidro,
sua influência continuava. Mesmo enclausurada na caixa de vidro, Annabelle jamais foi um objeto silencioso. Ao contrário, sua presença parecia influenciar tudo ao redor. O porão da casa dos Warren, transformado em Museu do Oculto, reunia dezenas de itens ligados a casos de possessão e manifestações sobrenaturais. Máscaras, crucifixos quebrados, instrumentos de rituais, bonecos de voodoo. Mas nenhum objeto atraía tanta atenção quanto a boneca. Para muitos visitantes, ela era apenas curiosidade, uma peça de pano guardada por precaução. Mas, com o tempo, histórias começaram a circular sobre as consequências para aqueles que ousavam zombar de sua fama. Um dos casos mais conhecidos é o de um jovem motociclista que visitou o museu com a namorada. Rindo diante da caixa, bateu no vidro e desafiou Annabelle a provar que era real. Lorraine, preocupada, pediu para que não fizesse isso. Mas ele ignorou o aviso. Na volta para casa em sua motocicleta, sofreu um acidente fatal. A namorada sobreviveu, mas relatou que, segundos antes da queda, jurou ter visto algo se mover no retrovisor. Outros visitantes não escaparam ilesos. Uma jovem turista pediu para ser fotografada segurando a caixa. Dias depois, começou a ter pesadelos repetitivos, sempre com a mesma cena. Acordava em seu quarto e encontrava a boneca sentada na beira da cama, virando lentamente a cabeça para encará-la. O tormento foi tão intenso que precisou de acompanhamento médico. Grupos de estudantes também relataram experiências perturbadoras. Alguns entraram rindo, debochando da lenda. Mas saíram em silêncio, pálidos, como se algo tivesse mudado dentro deles. Um deles em especial passou semanas adoecido, e confidenciou aos amigos que Annabelle aparecia em seus sonhos, nunca se mexendo, apenas observando imóvel, no canto do quarto. Aos poucos, a fama da boneca ultrapassou os limites do museu. Reportagens, programas de televisão e, mais tarde, adaptações cinematográficas a transformaram em um símbolo do terror moderno. O público que antes apenas ouvia falar, passou a reconhecer seu nome de imediato: Annabelle, a boneca amaldiçoada. Mas por trás da popularidade restava um ponto que permanecia inalterado. Os Warren nunca a trataram como uma peça de coleção, mas sim como um objeto perigoso, que precisava ser contido permanentemente. A caixa de vidro não era apenas proteção para a boneca, era proteção para o mundo exterior. E mesmo assim, muitos ainda se perguntam até que ponto o vidro é suficiente. Hoje, décadas após os primeiros relatos, Annabelle continua sendo um dos objetos mais temidos do mundo do sobrenatural. Guardada no Museu do Oculto dos Warren, dentro de sua caixa de vidro reforçado, ela permanece em silêncio, mas nunca em paz. O aviso em vermelho na frente da caixa Warning POSITIVELY Do Not Open não é apenas um lembrete, é uma regra vital. Com o passar dos anos, a boneca deixou de ser apenas uma história sussurrada entre curiosos e estudiosos de fenômenos paranormais. Ela se tornou um ícone cultural, representada em filmes, livros e programas de televisão. Mas é importante lembrar que para os Warren, Annabelle nunca foi entretenimento. Sempre foi um perigo real. Mesmo após a morte de Ed e Lorraine, o museu permanece como guardião do objeto. Visitantes que ali entram descrevem a mesma sensação. Um peso no ar, um olhar invisível, um desconforto que cresce ao se aproximar da caixa. Muitos juram que os olhos costurados da boneca parecem seguir quem ousa encará-la por tempo demais. Ainda hoje, relatos de acidentes e experiências estranhas ligados a Annabelle circulam entre os curiosos. Alguns acreditam que tudo não passa de coincidência. Outros, no entanto, têm certeza de que a boneca continua sendo um canal para algo muito mais sombrio. E assim, Annabelle permanece. Uma boneca feita de pano e lã, trancada atrás de vidro, mas cercada de histórias que insistem em não morrer. Um lembrete inquietante de que o mal pode se esconder nas formas mais inocentes. E talvez seja essa a maior lição dessa lenda urbana. Nem sempre o perigo tem um rosto monstruoso, às vezes, ele sorri com um bordado infantil. O mistério permanece sem resposta. Afinal, Annabelle é apenas uma lenda, alimentada pelo medo e pela imaginação coletiva? Ou será que por trás daqueles olhos costurados, ainda repousa algo à espera de uma brecha para voltar ao mundo? Você decide em que acreditar.
mas uma coisa é certa. Se algum dia estiver diante dela, lembre-se do aviso em vermelho, e não se deixe levar pela curiosidade. Porque o vidro não está ali para proteger a boneca. Está ali para proteger você.